Meus irmãos, deixa eu só voltar um bocado ali dos irmãos que estão levando os filhos. Então, você, papai, mamãe, deixe lá o seu filho e corra para cá novamente, para estudarmos a palavra do Senhor. Enquanto isto, eu convido a todos para abrirmos a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Amém? Glória a Deus. Você sabe para o que Deus lhe chamou? Para que você foi chamado por Deus? Você sabe? Irmã Isalete, você sabe para o que Deus lhe chamou? Irmão Augusto, você sabe para o que Deus lhe chamou? Irmão Antônio, você sabe para o que Deus lhe chamou? Irmã Cristiane, você sabe para o que Deus lhe chamou? Pergunte para quem está perto de você. Você sabe para o que Deus lhe chamou? Ah, pastor, Deus me chamou para muitas coisas. Geralmente, existe um chamado específico de Deus para cada um de nós. Ainda que nós venhamos, por meio deste chamado, fazermos muitas coisas. Mas existe um chamado específico. Esse chamado, ele passa por um fio de ouro, ao qual eu vou chamá-lo de o chamado para cumprirmos a lei do amor. Ou chamados para cumprirmos a lei do amor. Sendo assim, para esse momento inicial, não poderíamos escolher um texto diferente deste. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. A princípio, nós vamos observar o versículo 7 e depois a parte A do versículo 8. Pode colocar esse texto na versão Nova Almeida, tá bom? Ok. Eu vou convidar toda a igreja para fazer a leitura desse texto comigo. Vamos juntos? 1, 2, 3, já. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Até aí. O amor jamais acaba. Então, nosso tema para hoje é chamados para cumprir a lei do amor. Infelizmente, você e eu vivemos num mundo onde o amor de quase todos já parece ter esfriado. E estas não são palavras do pastor Fábio. O próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus nos alertou sobre isso no Evangelho de Mateus, capítulo 24 e verso 12. Pode projetar para nós. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. De quase todos. Quando eu ouço essa expressão, quase todos, aí eu tomo como referência o número base para o cálculo das porcentagens, o número 100. Ainda que seja impossível
nós determinarmos o percentual, mas se nós pensarmos aí nessa expressão que Jesus utiliza, quase todos, analisando um número de 100, quase todos eu acredito que deve ficar aí de 90 para lá, para ser quase todos. E esta é uma declaração que nos preocupa. Por conta da multiplicação da iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Nesse mundo nós ouvimos muita gente fazendo suas declarações de amor, mas poucas amam de verdade. São declarações bonitas, enfeitadas, coloridas, mas poucas de fato amam de verdade. Muitas dessas pessoas fazem juras de amor eterno e até alianças que afirmam ser para toda a vida. E, no entanto, acabam quebrando suas promessas antes de uma semana, antes do período de um mês, ou antes que o ano termine. As juras de amor eterno são quebradas, as alianças também são dilaceradas. Os que vivem e agem assim jamais conseguirão cumprir a lei do amor de Deus. Os que vivem e agem desta forma jamais conseguirão cumprir a lei do amor de Deus. E eu quero nessa noite que você e eu saiamos daqui plenamente convictos e conscientes. E o ideal é que saiamos dispostos aqui, empolgados mesmo, desafiados a cumprirmos realmente essa lei do amor. Porque você foi chamado para isto. Eu fui chamado para isto. Nós fomos chamados para isto. Nesse mundo existem aqueles que são bons de amar de boca. E por esta razão precisam entender que o verdadeiro amor, ele está muito além das nossas palavras emotivas. Está muito além das ornamentações. Está muito além das declarações que não se sustentam. E a palavra do Senhor nos prova isto, nos mostra com muita clareza, tomando como referência o próprio Deus. Se você olhar na sua Bíblia ou acompanhar o texto que vai ser projetado, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, é um versículo que eu gosto demais de citá-lo. E ele nos diz, vamos juntos? Mas Deus, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, Cristo, ou Deus, demonstrou. Ele não apenas disse, eu amo vocês. Ele demonstrou o quanto ama. Ele provou o quanto o seu amor é de fato real. Ah, pastor, mas foi Deus. Pois esse mesmo Deus, que nos chamou para cumprirmos a lei do amor, nos alertou. Na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 18, o Senhor nos exorta, nos adverte, dizendo o seguinte: filhinhos, vamos juntos? Não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Em ação e em verdade. Não de palavra, não de boca, mas em ação e em verdade. Pastor, então, diante desta verdade bíblica, como posso cumprir a lei do amor? Como podemos cumprir essa lei preciosa, visto que fomos chamados para isto?
E nós vamos aqui analisar, se o tempo nos permitir, como podemos cumprir a lei do amor para com o nosso cônjuge, para com os nossos filhos, para com os nossos pais, para com os nossos irmãos e o próximo, e para com Deus. Em primeiro lugar, vamos analisar como podemos cumprir a lei do amor para com o nosso cônjuge. Quantos marido e mulher aqui? Quantos casais presentes? Levante a mão aí, levante a mão. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Como podemos cumprir a lei do amor para com o nosso cônjuge? Então vamos lá. A Bíblia nos diz, começando aqui pelo marido, pelo homem. A Bíblia nos diz que o marido deve amar a sua esposa como o próprio Cristo amou a sua igreja. E se você ainda não grifou de vermelho, aí não sublinhou, não circulou esse texto na sua Bíblia, então faça isso agora. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5 e verso 25. Todo marido crente que nasceu de novo, que foi lavado pelo sangue de Jesus, precisa conhecer esse versículo e se esforçar para vivê-lo em sua vida. E aqui eu vou convidar os cavalheiros, né? Vamos juntos, maridos? 1, 2, 3, já? Maridos, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. E as mulheres digam aleluia. Glória a Deus. Maridos, ame cada um a sua, eu gosto de enfatizar isso aqui, a sua mulher, não é a do outro, não. É a sua mulher. E se esforce para amá-la como Cristo amou a igreja dele, a ponto de entregar-se por ela. Pastor, pelo amor de Jesus, o que isto significa? Amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. O que isto significa? Caro marido, cavalheiro, isto significa que você e eu devemos honrar, cuidar, proteger, ajudar, estar atento às suas necessidades e, se necessário, segure aí, e se necessário, entregar até a nossa própria vida pela nossa esposa. Se necessário, entregar até a própria vida pela nossa esposa. Eu não estou inventando isso, irmãos. Tem uma outra interpretação para esta mensagem? Eu não vejo outra. Se é como Cristo amou a igreja, o desafio, então Cristo amou a igreja, honrando ela, cuidando, protegendo, ajudando, estando atento às necessidades da igreja. E no caso de Cristo, foi necessário realmente entregar a própria vida. E ele não hesitou. Ele entregou. Ele entregou. Então, nós maridos que estamos aqui, não humilhe a sua esposa. Não ofenda com palavrões a sua esposa. Não pegue sua esposa e aperte ela, não, sacudindo a bichinha, não. Não compare as atitudes dela com as atitudes da sua mãe. Não compare a comida que ela faz com a comida da sua mãe. Você não casou com a sua mãe. Nenhum de nós casamos com a nossa mãe. Não casamos com nossa tia, não casamos com nossa irmã. Casamos com uma filha que Deus nos deu.
Então, aos homens da primeira igreja batista, que porventura estejam ofendendo a esposa, que estejam maltratando com palavras, com atitudes, ou é porque não está se congregando e não está ouvindo os ensinamentos da palavra do Senhor, que temos compartilhado, ou então é porque está sendo rebelde. Deliberadamente decidiu não colocar isso em prática em sua vida. Não combina com o caráter de um homem crente, de um homem que professa a fé cristã, de um homem que se diz evangélico, ofender sua esposa, maltratá-la, ser infiel a ela, tratá-la como uma diarista permanente em sua casa, explorá-la, não saber respeitar a sua fragilidade. Eu preciso relembrar aqui as palavras do apóstolo Pedro. Não coloquei aqui no esboço, mas projete para nós 1 Pedro capítulo 3 e verso 7. Esse é um texto maravilhoso também. Vamos juntos, homens, maridos aqui especialmente. Vamos lá? Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Amém? Glória a Deus! Que assim seja. Não tente demonstrar amor com palavras à sua esposa. Elas só conseguem decifrar as atitudes. Ela só vai conseguir decifrar a atitude. E aqui eu não estou falando como espectador, estou falando também como homem casado, como marido. Uma esposa só vai considerar palavras como atitude de amor se estas palavras estiverem alinhadas à nossa prática como marido. Pastor, mas o senhor pode agora passar para as mulheres. Como a esposa pode cumprir a lei do amor para com o seu cônjuge? Obedecendo também ao mandamento da palavra do Senhor. E agora, mulher casada, querida irmã em Cristo, você que é esposa, se não sublinhou esse mandamento, esse versículo, sublinhe aí, marque na sua Bíblia também, faça um círculo nele, coloque o endereço aí. Efésios capítulo 5, verso 24. Agora, as mulheres, vamos lá? 1, 2, 3, já? E o marido diz, glória a Deus. As mulheres falaram assim um pouco tímida, né? Eu acho que... Minhas irmãs, não fui eu que escrevi a Bíblia, graças a Deus. Não fui eu. É a palavra do Senhor. E toda a Escritura é divinamente inspirada. Eu acredito que toda esposa que está aqui, certamente anseia que o seu marido faça ou continue cumprindo esses deveres, os quais nós ressaltamos anteriormente. Mas nessa relação, tem
a parte que é especialmente cabível à mulher, à esposa. Pastor, o que significa esta afirmação, esta declaração, este mandamento? Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas ou submissas, tem uma versão que diz submissas, a seus maridos. O que isto significa? Isto significa que você, esposa, deve se esforçar para imitar a atitude da igreja em relação a Cristo. O marido deve se esforçar para imitar a atitude de Cristo em relação à igreja. E a esposa deve se esforçar para imitar a atitude da igreja em relação a Cristo. Portanto, a submissão ao marido, diferentemente do que muitas mulheres interpretam e algumas se zangam, se aborrecem, criticam, não querem nem ouvir, ficam indignadas quando se fala sobre este assunto. Diferentemente do que muitos pensam, a submissão ao marido deve ser demonstrada através do respeito, da cooperação, do reconhecimento e do bom testemunho de uma esposa fiel. Esse é o chamado de Deus para você, esposa, cumprir a lei do amor. Quando esses dois mandamentos, eles são cumpridos dentro da relação conjugal, dentro do matrimônio, então há equilíbrio. A paz passa a reinar. O amor floresce. Existe felicidade. Agora, quando o marido deixa de cumprir essa lei e a esposa também, aí vem as rupturas, vem os inúmeros problemas e prejuízos para o matrimônio. E o pior de todos eles, o divórcio, que arrebenta com a vida dos cônjuges e com a vida também dos filhos, quando estes já fazem parte do lar. E por falar em filhos, vamos então ver como podemos cumprir a lei do amor para com os nossos filhos. Não vou passar muito tempo nos pontos para que a gente possa aproveitar o tempo. Como podemos cumprir a lei do amor para com os nossos filhos? Eu não sei se você já ouviu alguns pais dizerem o seguinte: eu amo tanto meus filhos que não tenho coragem de repreendê-los, ou mesmo aplicar-lhes uma disciplina. Já ouviu isso? Rapaz, os bichinhos são tão fofinhos, são tão queridos. Eu amo tanto assim que eu não consigo repreendê-los e nem tampouco aplicar uma disciplina. Mas eu quero perguntar para todos nós, pais presentes aqui, será que isso é uma prova do amor dos pais para com os seus filhos? Será que isso é realmente uma prova real, uma prova verdadeira de que os pais amam seus filhos quando agem desse jeito? Vamos ver então o que a Bíblia nos diz. Provérbios capítulo 3, verso 12. Vamos juntos? Pois o Senhor disciplina, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem.
O Senhor disciplina a quem ama, assim como o Pai faz ao filho de quem deseja o bem. Aleluia! Pedro, Levi e Lucas, Davi. Provérbios capítulo 13, verso 24. Vamos novamente, igreja. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. A palavra mais adequada aí no lugar de castigo é disciplina. 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 Eu poderia citar vários outros textos da palavra do Senhor, mas acredito que esses dois já são mais do que suficientes para ficar claro que, à luz das Escrituras, a falta de disciplina é um ato de desamor com os filhos, enquanto que a prática da disciplina é uma atitude de amor para com eles. Eu sei que até mesmo no meio cristão existem muitas pessoas que são contrárias à disciplina com o uso de uma havaiana, de um cinturão, de uma vassourinha daquelas que nascem lá no quintal quando a gente não passa o cimento, né? Eu respeito a posição destes, mas não concordo e não posso concordar, porque esta posição está contrária à palavra de Deus. A filosofia, as ciências humanas podem dizer o que quiserem, mas a falta de disciplina, ou a não aplicação da disciplina, é contrária às Escrituras. Às Escrituras. A palavra do Senhor ainda nos ordena, a nós como pais, em Efésios capítulo 6, verso 4, pais, não irritem seus filhos, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Pastor, na prática, como é que eu, como pai, como mãe, posso cumprir a lei do amor para com os meus filhos? Em resumo, os pais sábios demonstram seu amor para com seus filhos quando os disciplina corretamente, quando os instrui biblicamente, quando elogiam na hora certa, quando abraçam ou beijam e quando são presentes e suprem suas necessidades para que vivam com dignidade. De forma especial, eu quero abrir um parênteses aqui, porque eu sei que, às vezes, nós chocamos as pessoas quando falamos sobre disciplina dos filhos em pleno século XXI, ano 2022. E aí nós vemos hoje alguns garotinhos desse tamanho assim, que quando o pai ou a mãe diz, olha, se você não se comportar, se você continuar fazendo birra, se você continuar esperneando, eu vou pegar ali o cinturão e vou dar umas 3 lapadas em você. E aí 5, 7 anos, eles já sabem da existência do conselho tutelar. É verdade. Teve um que outro dia disse, olha, se você me bater, eu vou dizer para o conselho tutelar. Pais, o chamado do Senhor para cumprirmos a lei do amor para com nossos filhos passa pelo fio dourado da disciplina e da instrução bíblica no conselho do Senhor. Disciplina bíblica
é uma prova de amor. Agora é preciso que nós nos esforcemos como pais e atentemos para a seguinte situação: disciplinar nossos filhos com um coração cheio de ira não é disciplina bíblica. Não é disciplina bíblica. É violência. E aí sim, isso aí pode ir para o conselho tutelar. Espancar um filho não é disciplina bíblica. É violência. E nós, pais, se fizermos isto, estejamos certos de que sofreremos as consequências aqui e também na eternidade, na prestação de contas com o Senhor, porque os filhos que nós temos são herança que veio dele. Ofender os filhos com palavrões, xingamentos, não é disciplina bíblica. É agressão, é ferir a dignidade do ser humano. Toda disciplina tem que ser proporcional ao erro cometido. E talvez você... Quantos filhos aqui? Estão assim calados? Quantos filhos aqui? Né? Todo mundo é filho, né? Mas aqui os que estão na idade aí da Raider, da Havaiana, do cinturão aí. Ó, o André levantou a mão bem alto lá. Talvez você esteja se perguntando: pastor, e como que eu me livro dessa casca grossa? Como? Nós vamos entrar agora no terceiro ponto, que é como os filhos podem cumprir a lei do amor para com seus pais. Muito simples agora. Agora é a sua vez. Viu, André? Esteja atento aí. Lucas Davi também. Como os filhos podem cumprir a lei do amor para com os seus pais? Há uma frase que diz o seguinte: os filhos precisam de presença e não de presentes. E quanto aos pais, do que eles precisam de seus filhos? Como nós, filhos, podemos cumprir a lei do verdadeiro amor para com os nossos progenitores? A Bíblia ensina pelo menos 3 atitudes que os filhos devem ter em relação aos seus pais, a fim de que demonstrem seu amor para com eles. Nós vamos ver as 2 primeiras. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos 1 e 2. Eu sei que todos sabem isso aqui. Mas não basta saber, precisamos colocar em prática. Então agora, todos os filhos aqui, vamos lá? Vamos à leitura, Efésios 6, 1 até o verso 3. Vamos lá. Filhos, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem. Um desafio aqui para os filhos, especialmente aí, você até 18 anos aí, vamos lá. Não que os demais não devam atentar, mas só por uma questão didática aqui. Eu quero que vocês identifiquem nessa passagem os principais verbos que estão aí, os 2 principais verbos que estão aí, nesse texto bíblico. Quais são os 2 principais verbos que estão aí? Vamos lá? Os 2 principais verbos que estão nesses versos aí. Nos versos 1 e 2 apenas. Obedecer e honrar. Então nós, filhos, se quisermos cumprir a lei do amor para com os nossos pais, precisamos então obedecê-los e honrá-los.
A obediência e a honra são as bases para a construção de um bom relacionamento com os nossos pais. Filhos, escutemos este mandamento. É impossível construirmos um bom relacionamento com o nosso pai e com a nossa mãe sem obedecermos e sem honrá-los. É impossível. Podemos comprar presentes dos mais baratos aos mais caros, dos mais simples aos mais luxuosos. Mas sem a obediência e sem a honra, o relacionamento é destruído. Ele não desenvolve. Barreiras surgem. Pastor, mas o que significa na prática a obediência e a honra? Escute. A obediência tem a ver com uma atitude interna que gera em mim a disposição para colocar em prática aquilo que o meu pai ou minha mãe me orienta e me ordena, de forma interna, de forma inteira e principalmente, escute isso aqui, de forma imediata. Interna, inteira e imediata. Olha, quando nós, como pais, damos uma orientação, uma ordem para o filho, e que ele não está impedido, ele diz, olha, é já. Daqui a pouco. E aí passa 10 minutos, passa 30 minutos, passa 1 hora. Dá vontade, mas a gente não pode. Pegar assim, pelo pescoço assim, sacudir. Mas não podemos porque é violência. Então, a obediência tem a ver com essa atitude interna. De como filhos nos esforçarmos para colocarmos em prática as orientações e as ordens que nossos pais nos dão de forma interna, tem que haver uma aceitação lá dentro, inteira e imediata. Já a honra tem a ver com o reconhecimento da posição especial que Deus colocou nossos pais em relação a nós. Eles são nossos progenitores. Eles são as pessoas que Deus usou para nos trazer a este mundo. Tem a ver com a forma como nós nos dirigimos a eles. Isso é honra. Pastor, no meu relógio já deu 8 horas. No meu também, irmãos, mas segura um pouquinho. Eu fico assim, me pisando quando eu vejo um filho se dirigindo ao seu pai ou à sua mãe, como que ele estivesse falando com o coleguinha que ele joga peteca, bola de gude, que ele joga futebol, que ele joga videogame. E eu fico mais indignado ainda com a atitude do pai e da mãe que se rende a isso. Eu esqueci de falar algo lá atrás, eu vou juntar aqui as duas coisas para não deixar passar. Muitas vezes,
com algumas exceções, mas na maioria das vezes, em que o garoto, desde pequenino, começa a falar com o pai e com a mãe, sem o mínimo de honra, e o pai e a mãe se submetem a isso, então é culpa do pai e da mãe. O pai, nós pais, precisamos levá-los a entender qual é a posição deles, qual foi a posição que Deus colocou eles e qual a posição que Deus nos colocou. E quando eu disse que esqueci de compartilhar algo lá atrás, muitas esposas que não são respeitadas pelo marido, com algumas exceções, mas muitas esposas, é porque não se posicionam também. O marido xinga de tudo quanto é nome e ela simplesmente se encolhe ali. Não, diga para ele, me respeite. Você não está falando com sua mãe não, né? Perdão, irmãos. Quase, mas corta aí. Edita. Você não está falando com sua Aparecida não, rapaz. Me respeite. Me respeite. E o homem que não é respeitado pela sua esposa, é culpa dele também, na maioria das vezes. Diga para ela, me respeite, minha querida. Me respeite. Sou um homem, sou macho. Minha macho oxó. Mas aqui sei que não vai chegar, não vai ser preciso isso não. Aqui está tudo na santa paz, glória a Deus. Glória a Deus. Eu disse que a Bíblia fala pelo menos de 3 atitudes, através das quais os filhos podem cumprir a lei do amor para com seus pais. Eu falei de 2. Quais são as 2? Obedecer. Lembre-se disso, Pedro Levi, está gravado. Ó. Agora a terceira atitude. Provérbios capítulo 23, verso 22. Ouça o seu pai que o gerou, e não despreze sua mãe quando olha, é uma atitude de profundo desamor, é algo, não tem palavras para descrever a atitude de um filho que despreza seus pais quando envelhecem. Esse velho coroa, essa velha coroa está caduca, não sabe mais de nada e despreza. Então, olha, a obediência, a honra e o cuidado. Eles cuidaram de nós, então é o mínimo que poderemos fazer, é cuidar deles também. O desprezo de um filho para com seus pais quando envelhecem, devem causar-lhes uma dor maior do que a da própria morte. Estamos finalizando, irmãos. Como podemos, então, demonstrar a lei do amor para com os irmãos e o próximo? E aqui, sejam os irmãos biológicos ou os da família cristã, seja também o nosso próximo, o mandamento mais enfatizado nas Escrituras é o do amor a eles. Cristo nos diz, no Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E no capítulo 15, versos 12 e 17, Cristo nos afirmou, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Este é o meu mandamento
amem-se uns aos outros. Mas é na primeira epístola de João que nós temos uma ênfase também muito especial sobre o amor aos nossos irmãos. 1 João capítulo 4, a partir do verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Verso 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Você pode completar comigo? Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. De forma especial, Paulo nos ensina como cumprir a lei do amor também para com o nosso próximo. Na carta que ele escreve aos Romanos, capítulo 13, versos 8 ao 10, ele diz: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Peça a ajuda do Senhor, peçamos a ajuda do Senhor para amarmos nossos irmãos. Peça que o Espírito Santo destrua toda a raiz de amargura que venha brotar no seu coração em relação ao seu irmão. Peça que o Espírito Santo ajude você a perdoar seu irmão, a perdoar o seu próximo. Por mais difícil que seja isto, mas se queremos cumprir realmente a lei para a qual fomos chamados, precisamos trilhar esse caminho. Precisamos nos esforçar para cumprirmos este precioso mandamento. E meus amados, vocês sabiam que o amor ao próximo é colocado como um mandamento semelhante ao amor a Deus? Em último lugar, nós vamos justamente falar como podemos aqui demonstrar ou cumprir a lei do amor para com Deus. Certa vez perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento da lei de Deus. Você sabe o que ele respondeu? Homens guerreiros, o que foi que o Senhor respondeu? Quantos homens guerreiros estão aqui? Levante a mão. Então vamos fazer para ficar mais bonito. Vamos fazer para ficar, novamente, para ficar mais bonito, tá certo? Então, certa vez, perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento da lei. Está lá em Mateus, capítulo 22, verso 36 a 38. 1, 2, 3, já. Não, vou fazer de novo, vamos lá, do começo. Do começo. 1, 2, 3, já. Mestre. Vou fazer de novo. Não, os homens sabem, isso aqui eles sabem, né? 1, 2, 3, já. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ame o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma
e de todo o seu entendimento. Este é Mateus 22, 36 a 38. Para concluirmos, pastor, como posso realmente provar que amo a Deus? Eu sei que se eu perguntar aqui quantos de nós amamos a Deus, todo mundo vai levantar a sua mão. Mas a pergunta é, como realmente eu posso provar que amo a Deus? Se você não lembrar do que já falamos até aqui, lembre pelo menos desse final aqui. Como posso realmente provar que amo a Deus? Em primeiro lugar, amando meus irmãos. 1 João 14, 21, pode projetar? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Em segundo lugar, amando também ao meu próximo. Mateus 22, 39. E o segundo é semelhante a ele. O primeiro, amar a Deus. O segundo é semelhante a amar a Deus. Ame o seu próximo como a si mesmo. E em terceiro, posso realmente provar que amo a Deus guardando os seus mandamentos. João capítulo 14, versos 21, 23 a 24. Quem tem palavras do Senhor Jesus. Vamos juntos, igreja. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo, amor não se diz, amor se faz. Que o Senhor nos ajude a vivermos esses princípios em nossas vidas. Nesse momento nós vamos estar orando.